Há momentos em que, justamente quando alguém decide se abrir para a vida espiritual, a sensação não é de leveza, mas de peso. É como se cada passo em direção ao despertar trouxesse à tona dores esquecidas, memórias escondidas, medos enterrados. E nesse instante, surge a dúvida sufocante: será que estou no caminho errado? Essa pergunta ecoa fundo porque, no imaginário de muitos, a espiritualidade deveria ser um refúgio imediato de paz. Mas o despertar, antes de ser calmaria, é revelação. Bruce Lipton nos lembra que nossas células não são neutras. Elas respondem ao ambiente interno criado por nossas emoções. Ao tentar sair de velhos padrões, o corpo resiste. A biologia grita, porque cada célula foi moldada por crenças e experiências do passado. Quando você começa a dissolver essas memórias, há uma reação quase como um alerta. Algo está mudando. Essa resistência se traduz em desconforto, em dor emocional e até física. Não porque você falhou, mas porque está quebrando os alicerces de um velho modo de viver. Joe Dispenza complementa essa visão ao mostrar que o corpo é como um viciado. Ele se acostuma às doses de raiva, ansiedade, tristeza ou ressentimento. Essas emoções conhecidas, mesmo sendo dolorosas, dão uma sensação de segurança. E quando você decide cortar esse fluxo, o corpo clama pela sua velha química, como alguém pedindo mais uma dose daquilo que já não serve. É nesse exato momento que a dor se intensifica. Não é porque a mudança não funciona, mas porque ela está de fato acontecendo. Pense em uma ferida física. Quando começa a cicatrizar, a pele estica, coça, incomoda. A dor é sinal de que algo está se regenerando. Da mesma forma, a alma também sente quando está expandindo. O desconforto é o estiramento da consciência, o romper de paredes internas que antes pareciam intransponíveis. Então, talvez o que você chama de fracasso seja apenas o limiar da transformação. Talvez a dor que hoje pesa seja apenas a prova de que você está atravessando o corredor estreito que leva a uma vida mais ampla. E se, em vez de interpretar a dor como sinal de erro, você pudesse vê-la como o anúncio silencioso de que a sua metamorfose já começou? Existe uma ilusão que atravessa o caminho de muitos buscadores, a de que despertar espiritual é sinônimo de encontrar imediatamente uma vida serena, sem conflitos, sem quedas. É uma expectativa silenciosa que se instala, como se o simples ato de escolher a luz fosse suficiente para afastar todas as sombras. Mas o que acontece é exatamente o contrário. A luz, quando chega, não apaga instantaneamente a escuridão. Ela a revela. E a revelação quase sempre dói. O despertar não é uma anestesia para o sofrimento, mas um holofote que ilumina os cantos esquecidos do coração. As feridas que antes estavam adormecidas começam a pulsar de novo. As crenças que operavam no piloto automático vêm à tona, e cada uma delas exige ser olhada. A dor, nesse contexto, não é um inimigo, mas um espelho. Um reflexo de tudo aquilo que precisa ser atravessado para que a consciência possa se expandir. Bruce Lipton nos mostra que nossa biologia é moldada por memórias invisíveis, programas inconscientes herdados da infância, do ambiente, de narrativas que nem lembramos mais, mas que continuam ditando comportamentos. Quando a luz da consciência se acende, esses programas começam a se mostrar. Não é preguiça, não é fraqueza, não é falta de fé. É apenas a vida pedindo que cada sombra seja vista antes de ser transformada. A verdade oculta, portanto, é que o despertar raramente começa com paz. Ele começa com exposição. É como abrir uma janela em um quarto fechado há anos. A poeira levanta, o ar parece pesado, a claridade incomoda. E ainda assim, é essa claridade que renova. A dor que você sente ao despertar não significa fracasso. Ela significa movimento. Significa que a luz já está atuando, penetrando nos lugares escondidos que sustentavam a ilusão. A paz não é o ponto de partida. Ela é o fruto de atravessar a tempestade que se levanta quando a consciência decide deixar de viver no escuro. Há uma dimensão pouco falada do despertar espiritual: o corpo. Enquanto a mente se abre para novos horizontes, o corpo resiste, como se tivesse sido treinado para proteger você da própria mudança.
Bruce Lipton nos lembra que crenças inconscientes não são apenas ideias soltas no ar. Elas moldam a biologia, determinam como as células respondem ao ambiente e criam uma programação que se repete sem que percebamos. Quando alguém decide sair desse roteiro automático, o corpo interpreta como ameaça. Emoções antigas, aquelas que parecem familiares, mesmo quando dolorosas, liberam descargas químicas conhecidas que trazem ao organismo uma sensação de segurança. Raiva, medo, ansiedade, ressentimento, tudo isso, embora tóxico, é familiar. E o familiar é percebido pelo corpo como seguro. Quando essa química é interrompida, o corpo reclama. Ele aciona mecanismos de defesa, trazendo desconforto físico, inquietação, até dores reais, como se dissesse: volte ao que já conheço. É nesse ponto que muitas pessoas confundem o processo. Pensam que a dor significa que estão errando, que não são capazes, que não têm força suficiente. Mas a verdade é outra. O que dói não é o novo. O que dói é a resistência do corpo em soltar o velho. A expansão não fere. O que fere é a tentativa de manter o que já não cabe dentro de você. Esse choque entre corpo e consciência é natural. É como se duas forças disputassem o mesmo espaço, a força do hábito e a força do despertar. Uma puxa para trás, a outra empurra para frente. Esse atrito gera a dor que muitos sentem ao tentar se transformar. Mas é exatamente nesse ponto de tensão que a mudança começa a ganhar forma. O corpo luta porque não entende ainda que o novo caminho é seguro. Mas, ao reconhecer essa resistência como parte do processo, nasce uma nova visão. O incômodo não é sinal de fracasso, mas de que algo maior está sendo construído. A biologia está sendo desafiada e, pouco a pouco, será reprogramada. Há um equívoco comum que aprisiona muitos no caminho espiritual. Acreditar que, quando a dor aumenta, é porque estão regredindo. Essa interpretação cria desânimo, sensação de impotência e até desistência. Mas a verdade é exatamente o oposto. A dor que se intensifica no meio do processo não é retrocesso. É prova de que você está atravessando um limiar. Assim como a terra precisa ser revolvida antes de receber uma nova semente, o ser humano precisa ser revirado por dentro antes que algo floresça. Esse revirar é desconfortável, porque expõe raízes antigas, endurecidas, que estavam escondidas sob camadas de repetição. O solo interno não se abre em silêncio. Ele se abre com atrito, com ruptura, com dor. Joe Dispenza nos lembra que o desconforto é o sinal de que você não está mais repetindo a mesma programação. O corpo e a mente tentam arrastar você de volta para o conhecido, mas é justamente nesse ponto que algo novo está nascendo. A química antiga já não domina como antes, e isso cria um espaço vazio, um intervalo entre quem você era e quem começa a emergir. Esse espaço é incômodo, mas também é fértil. O insight contra-intuitivo é este: se dói, é porque está funcionando. Se incomoda, é porque há algo sendo mexido em profundidade. A dor não é o anúncio de que você fracassou, mas a confirmação de que está atravessando territórios onde nunca havia estado. Esse momento exige uma nova percepção. Ver o sofrimento não como inimigo, mas como mestre. Ele não aparece para impedir, mas para avisar que o antigo está se desfazendo. É um sinal de que você não cabe mais dentro da forma que habitava. E é justamente nesse rompimento que se encontra a prova de avanço, a marca silenciosa de que a transformação já começou a se concretizar. Quando a dor se torna intensa, surge a tentação de voltar ao antigo, de retornar ao conhecido apenas para encontrar alívio. Mas esse alívio é ilusório. Ele não cura, apenas adia. A travessia exige compreender que o desconforto faz parte da desinstalação de um eu antigo que não serve mais. É como retirar as paredes de uma casa para reconstruí-la. No meio da obra, tudo parece em ruínas. Mas é esse estado de caos que abre espaço para algo novo se erguer. A primeira chave é a respiração consciente. Não como técnica mística, mas como retorno ao corpo. Inspirar e expirar lentamente cria um ponto de presença, lembrando ao sistema nervoso que não há perigo imediato. Essa simples observação da dor, sem julgamento, começa a dissolver a narrativa de fracasso que tantas vezes acompanha o processo.
A segunda chave é a resignificação. Em vez de interpretar a dor como punição ou como falha, enxergá-la como o próprio sinal de que o antigo eu está sendo desmontado. Essa visão muda completamente a experiência. É como olhar para uma febre não como um mal em si, mas como a prova de que o corpo está reagindo, queimando o que já não serve. A terceira chave é o exercício da presença em pequenos gestos. Não é necessário transformar tudo de uma vez. É no detalhe de uma pausa consciente, em alguns minutos de silêncio, na escrita de um pensamento que antes ficaria perdido, que se instala a nova programação. Cada microato é como uma nova sinapse que se forma, enfraquecendo a rota antiga e fortalecendo o caminho do novo. Atravessar o limiar sem desistir não significa eliminar a dor, mas mudar a relação com ela. De inimiga, ela se torna aliada. De obstáculo, ela se torna sinal de passagem. O segredo não está em fugir, mas em reconhecer que cada passo, mesmo doloroso, é um tijolo colocado na ponte que leva ao novo estado de ser. Nada traduz melhor esse processo do que a imagem da lagarta dentro do casulo. Do lado de fora, parece apenas um silêncio imóvel, mas por dentro acontece uma revolução invisível. O corpo antigo se dissolve por completo, transformando-se em algo irreconhecível. Para a lagarta, esse processo é desconstrução total. É o fim de tudo o que ela conhecia como seguro. Mas é exatamente dessa dissolução que nascem as asas. A dor da expansão espiritual se assemelha a esse rompimento. Não é um detalhe passageiro, é parte estrutural da metamorfose. A antiga forma precisa ser dissolvida para que a nova exista. A resistência, o incômodo, o aperto dentro do casulo não são sinais de erro. São o trabalho silencioso da vida preparando o voo. O que tantas vezes interpretamos como castigo ou como fracasso é, na verdade, o momento mais sagrado do processo. O casulo que se parte, a estrutura que racha, o peso que aperta, tudo isso é a música da transformação acontecendo em sua frequência mais profunda. A borboleta não nasce sem ruptura. O ser humano também não. A dor é o som das paredes internas se quebrando. É a prova de que o que está por vir não pode coexistir com a forma antiga. Essa visão simbólica devolve dignidade ao processo, lembrando que não é fraqueza sentir dor. É apenas o prenúncio de que novas asas estão sendo formadas. A dor, quando compreendida, deixa de ser inimiga. Bruce Lipton nos mostra que crenças moldam a biologia e, por isso, quando elas começam a ser dissolvidas, o corpo reage com resistência. Essa resistência não é sinal de fraqueza, mas a prova de que velhos programas estão perdendo espaço. É o corpo tentando segurar o que já não lhe serve, enquanto a consciência insiste em expandir. Greg Braden lembra que, em tradições antigas, nenhum processo de iniciação acontecia sem crise. O desconforto era visto como parte necessária do rito de passagem. Sem o choque, não havia abertura para o novo. Assim também acontece conosco. A dor se apresenta como guardiã da porta, exigindo atravessar a escuridão antes de se chegar à luz. A síntese é simples e, ao mesmo tempo, profunda. A dor não anuncia fim, mas início. Não é fracasso, é passagem. Não é castigo, é convite. Ela pede apenas que reconheçamos seu papel de transição. Ao invés de nos paralisar, ela nos chama a compreender que já estamos em metamorfose. E talvez a provocação final seja esta. E se a dor que você sente agora não for um peso, mas a última barreira antes de tocar a vida que sempre esteve destinada a você? Talvez em cada desconforto exista apenas um lembrete silencioso. Suas asas já estão prontas, mesmo que ainda não tenham se aberto.